Talvez tentar ligar pra Netwave. Não faz isso. Por favor. Pede pra alguém fazer. O quê? Da Lica vai, o meu não. Opa, voltou? Nossa senhora. Vida na roça. Desculpa, gente. Oi? Vamos retomando. Eu até salvei o parte 1 no GTV na hora que caiu. Espero que as pessoas Tá. voltem. Tá, alguns já estão voltando. Deixa eu chamar uma amiga que tava. Tem uma amiga que mandou uma mensagem, falou que caiu, que também tinha caído. Deixa eu ver se Caiu ela... pelo jeito para bastante gente. Eu ficava vendo embaixo e não conseguia fazer Ah, é? mais muita coisa. E eu fiquei falando um pouco para ver se eles me escutavam, mas também não estavam me escutando, não. Ah, tá. Bom saber. Eu achei que estavam. Não, eu falei assim, se vocês estiverem me escutando, eu vou ficar falando aqui, então, sem a Flávia mesmo. Mas aí... Exatamente. Eu imaginei isso. Mas não adiantou, não estava ninguém me escutando mais também. E, galera, isso, na história do pajé. Obrigada, Isso, Cauê. você estava... Isso. O que eu estava Então, falando diga. é justamente que... E aí o pajé dizia, né? Vou retomar para quem não, para quem está entrando e não ouviu do começo, que é um livro do Luiz Gonzaga, historiador, que quem cita é o Fernando Rebelo numa live que ele fez. E aí ele fala justamente, né, que ele tá com um homem, vou chamar de homem branco, um homem, né, da nossa civilização, e ele pergunta: por que que você tá colhendo todas as árvores, né? Por que que você vai usar todas essas? E ele fala: não, justamente nessa ideia, né? Eu vou usar, eu vou vender porque eu preciso acumular, porque meus filhos, porque meus netos. E aí o pajé justamente fala: mas para que isso? Porque eu não consigo entender. A minha vida foi provida, né? A natureza me proveu a minha vida e eu acredito que ela vai fazer o mesmo com os meus filhos e com os meus netos. E aí um pouco a minha pergunta que fica ecoando aqui, e acho que um pouco uma provocação, pergunta-provocação para todos nós, é: será que esse medo de não sobreviver, que faz a gente acumular, que é o que o Beto trouxe, né? Será que isso tem a ver com a nossa desconexão da natureza? Porque essa reflexão que você traz, para mim, é totalmente a lógica da escassez, né? Eu Isso. acumulo e olho só para mim e para os meus, que a gente decidiu quem são os nossos, não sei bem quando, em que momento a gente decidiu quem são os nossos, né? E porque eu tenho medo, né, de não ter, então eu acumulo. E esse é muito um pensamento da escassez. E quanto mais eu convivo com a natureza e estando próxima dela, eu percebo que não é assim. O funcionamento da natureza, ele é a lógica da abundância, né? Puramente. E acho que essa história, né, do pajé e do cortador de árvores me vem essa reflexão. Será que a gente tem medo de não sobreviver e por isso a gente acumula? Porque a gente se desconectou da natureza? O que você acha, Beto? Eu acho que tem a ver, né? E talvez também a gente se desconectou da natureza também por conta do egoísmo. Então, acho que estão ligadas as coisas, né? Quando você começou a contar a história do pajé, também comecei a pensar nisso, né? Porque se a gente está imerso num ecossistema sustentável, na natureza, a gente olha para isso, a gente vê que realmente na natureza é assim, né? Que uns seres se doam uns para os outros, né? E há essa ajuda mútua. Então, se a gente está conectado com a natureza, a gente pode criar nosso modo de viver também dessa maneira. Mas a gente realmente se distanciou tanto da natureza, a gente criou um modo de viver próprio, humano, distante da realidade da natureza, né? E que fica mais fácil a gente descambar por uma questão dessa de egoísmo, de medo de não sobreviver, né? E essa questão da natureza, vou contar uma história que eu costumo na economia, que é a seguinte, talvez já tenha ouvido,
que é a história da tartaruga. Porque, assim, se você olhar aquela tartaruga grandona, né? Tá lá na praia, na beira da praia, e aí a tartaruga põe 100 ovinhos, por exemplo, né? A tartaruga põe 100 ovinhos. E aí chega um outro animal, predador, vai lá e come 90 ovinhos da tartaruga. Né? Os animais predadores vão lá e comem, consomem 90 ovinhos da tartaruga. Só ficam 10, só nascem 10 tartaruguinhas. Né? E aí a gente pode olhar para essa realidade com esse pensamento assim, tá vendo? Na natureza é assim, é a lei do mais forte. O mais forte come o mais fraco. O mais fraco vai perder mesmo. A vida é assim. Né? Coitada da tartaruga, tá vendo? Perdeu, né? Isso é uma forma de olhar para a realidade. Tem uma outra forma de olhar para essa mesma realidade, que é assim, a tartaruga não queria ter 100 filhotes. Ela não ia dar conta de cuidar de 100 filhotes. Né? Ela botou 100 ovinhos, ou seja, ela colocou ovinhos em excesso, justamente para alimentar outros seres com esse excesso de ovinhos. Né? Então ela botou 100 ovinhos para que outros seres pudessem se alimentar desses ovos, seres que vivem, precisam de ovos para se alimentar, e aí ela tem os 10 filhotinhos dela, que é o suficiente para ela. Né? Então isso tem a ver com o que a Flávia estava falando, de sair do paradigma da escassez, né? E olhar para esse paradigma da abundância, né? Como que a gente, uns podem se doar para os outros. Tem a ver com a fraternidade. Essa é uma imagem bonita da fraternidade, né? E essa questão da abundância também pode ter um exagero nisso, né? A gente, então eu quero viver em abundância. E também pode ser uma coisa assim que a gente pode nos afastar da fraternidade de acordo com a maneira que a gente quer entender isso, né? Então eu prefiro falar da palavra suficiência, né? Assim, o que é o suficiente, né? O que é o suficiente para eu viver. O resto pode ser destinado para atender o que é suficiente para outro, né? Então esse impulso da ajuda mútua também tem a ver com isso, né? O que é o suficiente? Porque se eu quero, todos nós temos vários desejos de consumo, né? Então, eu posso falar assim, se cada um vai ter aquilo que necessita, as necessidades podem ser infinitas de cada um, né? Mas o que é o suficiente para viver adequadamente? Né? Então, isso é difícil julgar. Como é que a gente vai julgar os outros? Né? O que é o suficiente para o outro? Mas isso é um aspecto importante de ser tratado, tanto individualmente como no grupo. O que nós consideramos que é suficiente? O que cada um acha? Cada um vê sobre, né? O que é suficiente para si? Como é que a gente forma uma imagem disso? Como é que a gente constrói uma imagem sobre isso no grupo? Né? E essa imagem, essa história da tartaruga mostra isso, né? Eu lembrei que tinha uma pergunta ali, que agora eu não sei mais de quem, porque sumiu tudo, que era, não sei nem se a pessoa ainda está aqui, mas que foi a pergunta de como é que a gente define aqui na Balaiar as necessidades de cada membro para definir os salários. E aí é Boa. desse jeito que o Beto falou. A gente, cada um fala a princípio, né? Enfim, primeira coisa é cada um fala de si, cada um conta sobre as suas necessidades. E aí, por isso, entra naquela fala que eu fiz da CNV, da comunicação não violenta, né, para mim, que é justamente essa coragem, né? Você ter a coragem de expor as suas necessidades, você ter a coragem de expor o que é suficiente para mim e por quê, um pouco, né? Então, a gente tem que ter a coragem de estar um na vida do outro, né? E acho que é um pouco isso, assim, a sociedade moderna, ela convenceu a gente de alguma maneira de que a gente não tem a ver uns com a vida dos outros, né? De que a gente é isso, eu vivo do meu trabalho, ou a gente tem algumas máximas que não são verdade, a gente está interconectado, a gente depende de muitas pessoas para nossa sobrevivência, para tudo que a gente faz, para a roupa que a gente usa, para a comida que a gente come, para a casa que a gente tem, para tanta coisa. E aí mas a gente criou essa mentira, né? Da gente não falar sobre as nossas necessidades. E na hora que a gente fala é muito precioso. E aí, então, o primeiro processo é esse, cada um fala sobre as suas necessidades e conta e, e fala o quanto seria suficiente para si, o quanto seria bom para receber. Tem um outro processo que é possível também, que é a gente falar, não é pelo outro, mas a gente falar, a gente oferecer para o outro, né? Então, conforme a gente começa a se conhecer, a gente sabe que tem aquela pessoa que
vai ver todo o processo e não vai nunca dizer que precisa de um pouco a mais ou um pouco a menos, e você sabe que ela precisou comprar um celular porque o dela quebrou, ou alguma coisa assim, ou então a gente ao longo do tempo, se conhecendo, a gente também consegue oferecer salário para outras pessoas. Então, Uhum, a sim. gente, né? Tipo, ó, acho que esse mês essa pessoa pediu isso aqui, mas eu queria que ela ganhasse R$ 200 a mais, porque eu acho que vai ajudar muito ela. E, então, isso também existe enquanto processo aqui. E lembrando, acho que da palavra-chave aí que o Beto colocou já em algumas falas, que é a corresponsabilidade, né? Então, tudo isso, todos nós sendo corresponsáveis pela sobrevivência do organismo que a gente criou junto e que a gente zela junto pela sobrevivência dele. E ele por nós, né? Acho que esse equilíbrio é entender que o organismo é vivo, né? É entender que ele é isso mesmo, que ele. Lá vamos nós de novo? Ainda Tô tá aí. ouvindo, estamos ouvindo. Achei que ia cair. Que ele pulsa, que ele é vivo, que ele e a gente tem que aos poucos ir percebendo os pontos de equilíbrio desse organismo e até se ele é sustentável, se ele realmente que é um questionamento que eu tenho muito assim, se é realmente o momento dele viver no mundo ou se eu estou insistindo em algo que a gente não consegue sustentar porque o mundo não está pronto para sustentar com a gente, para dar esse apoio junto, para dizer vamos lá. Então, acho que inclusive, acho que a Balaiar é sobre isso. Esse é o convite, né? Será que temos pessoas o suficiente interessadas para fazer esse outro modo de vida e esse modo baseado numa lógica da abundância e tudo isso acontecer? Será que estamos prontos para isso coletivamente? Uhum, sim. Acho que isso é muito importante. Sim, ô Flávio, aí nessa sua fala, nós temos um chiado agora, de fundo, Foi uma mas... panela de pressão. Ah, tá bom. Então, Flávio, nessa sua fala, você trouxe um aspecto importantíssimo, né? De cada um expor a sua necessidade. Então, assim, eu comentei antes, mas eu acho que foi naquela hora que travou, não sei se o pessoal escutou, mas eu vou repetir aqui. Quando a gente fala de fraternidade na economia, então tem algumas palavras-chave. Uma delas é corresponsabilidade, a outra é o todo, corresponsável pelo todo. E se a gente trabalha assim, corresponsável pelo todo, a gente pode ir para o nível da sustentabilidade. Essa palavra tão badalada, tão falada da sustentabilidade, tem a ver com isso, né? Com a fraternidade, está super ligada à fraternidade na economia. O planeta só vai se sustentar se todos nós nos corresponsabilizarmos pela vida do planeta, né? Então isso vai ser sustentável, né? Então outra terceira palavra é sustentabilidade. Uma outra palavra é necessidade, né? A gente tem que se colocar como corresponsável pelas necessidades de cada um, do planeta e de cada pessoa. E a outra palavra, a quinta palavra é transparência. Então isso que você falou é fundamental. A gente precisa de transparência. As pessoas precisam se colocar, trazer suas necessidades. Se eu não sei qual é a necessidade do outro, como é que vai surgir em mim o impulso de ajudá-lo? Né? Então, a questão das rodas fraternas, por exemplo, nas escolas. Um elemento básico era esse. Quais são os números? Vamos apresentar tudo. Quais são as necessidades de cada um? Cada um tem que se expor. Tem uma questão de exposição mesmo, né? De se mostrar suas vulnerabilidades, de se abrir. Isso exige coragem, né? Porque a gente precisa da transparência. Senão a gente não consegue se ajudar mutuamente, sem Não transparência. consegue Eu falei confiar, da né? confiança. Né? Oi, desculpa. Falei exatamente isso, não consegue confiar. Se a gente não Não consegue, confia, então, não funciona. exatamente. Exatamente. Então, para confiar, precisa de transparência. Né? Tem uma frase que eu gosto de usar do Guimarães Rosa, que ele fala assim, né? Não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa. Então, quando a gente não sabe, a gente começa a desconfiar. Né? Ah, será que o cara não está querendo se dar bem? Né? Então, assim, quanto mais transparente nós formos, mais chance nós temos de criar esse ambiente de confiança que é necessário para a gente sair do medo e poder se ajudar mutuamente. Né? Ô, Flávio, eu queria falar ainda uma coisa, é o seguinte. Tem um livro fantástico, né? Tem assim, não um livro, tem um conceito fantástico chamado Economia Donuts, né? Talvez quem está assistindo, algumas pessoas já tenham ouvido falar, outras não. E tem um livro que foi lançado em português alguns anos atrás, com esse nome, Economia Donuts, né? Donuts daquela rosquinha lá mesmo lá. E a autora, né, a Kate Raworth, ela é uma inglesa, uma economista inglesa, e ela é fantástica, assim, o livro dela traz várias propostas, ela fala um pouco da história da economia, e é um livro fácil de ler, acessível, gostoso de ler,
muito bem escrito. E eu queria ressaltar dois aspectos que ela fala no livro dela, que inclusive são títulos de dois capítulos dela, do livro. Uma frase que ela fala é o seguinte, que a gente tem que, na economia, a gente tem que projetar para distribuir. Ao invés de a gente criar um sistema econômico nessa história de vamos deixar o bolo crescer primeiro para depois poder distribuir, não. Por que a gente já não estrutura a economia de forma a já crescer distribuindo? Né? E também não sei se vai crescer, mas assim, o princípio é precisamos distribuir. As pessoas precisam ter suas necessidades atendidas, em vez de ser o princípio do crescer. Né? E o outro aspecto que ela traz é o de criar para regenerar. Ao invés de fazer a economia só crescer, crescer em que sentido? Né? Vamos dizer, crescer os lucros, em que todos os impactos são chamados de externalidades, tipo assim, os impactos sociais e ambientais, que se dane, né? Não faz parte. Se eu for pensar nisso, vai atrapalhar meu lucro. Ou seja, o objetivo é o lucro? Não, o objetivo é a sustentabilidade, a sustentação da vida. E a sustentação, nós já passamos de um certo limite, né? Se a gente não começar a voltar, então agora não basta só pensar em precisamos sustentar do jeito que está, a gente precisa regenerar o que já foi degradado, né? Então a gente tem que criar produtos na concepção da criação de um produto, já pensar na regeneração. E não no descarte, não pensar que os impactos são meras externalidades, né? Já pensa como é que eu incluo, né? Não descarto, não descarto. Então, como é que eu crio produtos já pensando na regeneração, né? Então, esse livro também é fantástico. Então, ela não fala explicitamente da fraternidade na economia, mas se você ler o livro, você vai ver que tem tudo a ver com isso, né? Beto, acho que tem mais dois conceitos aí que você fala muito e que você, inclusive, enfim, dá cursos sobre, que é cooperação e colaboração, gestão participativa Legal. colaborativa, que acho que entram aí também, né? Sim. Então, para trabalhar com fraternidade, né? A fraternidade tem a ver com isso. A gente se sentar como grupo, se olhar, se conhecer, entender a necessidade um do outro e se ajudar mutuamente. Ou seja, tem a ver com colaboração. Sem dúvida nenhuma, tem a ver com colaboração, né? Então, como é que a gente colabora entre nós? Como é que a gente faz? Então, por exemplo, a Balaiar, né? Vocês são um grupo e vocês precisam trabalhar de forma colaborativa, inclusive com os apoiadores, com os consumidores, né? Como é que a gente faz uma gestão disso? Então, assim, pode falar super bonito a fraternidade. Agora, vamos colocar na prática. Como é que vai funcionar? Aí surgem vários desafios, né? Como é que a gente trabalha de forma colaborativa? Para funcionar a fraternidade, a gente tem que saber trabalhar de forma colaborativa, né? E lembra do princípio da liberdade individual do indivíduo, né? Nós somos seres diferentes, cada um almeja coisas diferentes. Então, como é que a gente colabora, ao mesmo tempo preservando um espaço de autonomia para cada um, né? Para cada um dar o seu melhor, a partir do seu próprio impulso. Então, essas duas palavras, autonomia e colaboração, eu vejo que são palavras fundamentais para a gente olhar para a gestão de qualquer grupo, que quer trabalhar de uma forma assim mais fraterna, mais horizontal, né? E, como a Flávia falou, né, eu dou curso sobre esse tema. Ela falou da CNV, né? Então, no curso que a gente trabalha com princípios de autogestão, com estrutura de gestão, processos colaborativos, né? Usa o conceito da sociocracia, de autogestão. A gente trabalha também com essa questão relacional. Como é que a gente sustenta os processos, um trabalho de estrutura com autogestão, se a gente não sabe se relacionar de forma adequada, né? Então, a gente precisa desenvolver habilidades relacionais que têm a ver com a CNV. A CNV nos ajuda muito nesse aspecto, né? E também olhar para o nosso autodesenvolvimento. Então, esses aspectos, eu trabalho com esses aspectos no curso que eu dou, que eu chamo Colaborar, com dois O's, né? Colaborar. Depois, se vocês puderem, quem quiser entrar no Instagram lá, @colaborar, vocês vão ver as divulgações lá. E eu queria aproveitar e fazer um convite, então. Sábado agora, dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, às 4 da tarde eu vou fazer uma live no Colaborar. Não vai ser no Instagram, vai ser pelo YouTube. Mas no meu Instagram, no Instagram da Colaborar, vocês vão ter lá o link para acessar a live no sábado. Sobre o tema da live é autonomia e colaboração no lugar do comando e controle. Que tem super a ver com essa questão da fraternidade também. Acho que vale dizer que a gente aqui, eu fiz um pedaço do curso com o Beto, porque a pandemia veio, era curso ao vivo, virou online, enfim, muitas coisas aconteceram, a gente estava, né, nessa transição. E acho que grande parte, assim, acho que a gente ganhou muito aqui na Balaiar, colocando os princípios da sociocracia, que acho que daria outra live inteira só para a gente falar de sociocracia, que me veio de novo, podia ser mais um tema, mas enfim, já estamos com bastante live. Que a sociocracia é uma ferramenta, assim, recomendo vocês pesquisarem, porque a sociocracia, e tem no curso também, rola no curso, é uma ferramenta muito
prática, muito direta, com maneiras de organizar para a gente atingir, né, autonomia e colaboração, que é fantástica, assim. A gente usa muitas das ferramentas aqui e isso fez a gente ganhar. Acho que a sociocracia acha um meio termo que é entre essa horizontalidade, essa cooperação e a eficiência. Então, como é que a gente faz uma reunião que a gente escuta todo mundo e que ela é eficiente, rápida, prática? Então, acho que tudo isso ajudou a gente muito a organizar acho que organizando a gente ganhou coragem para, inclusive, lançar a Balaiar com as ousadias que ela inclui. Isso aí, para organizar, e, assim, esse organizar a gestão, né, dessa maneira como a Flávia está trazendo, é fundamental para a gente colocar na prática a fraternidade entre nós, né? Porque a gente precisa se organizar para isso, né? Senão fica só no ideal, na hora não vai funcionar. Então tem que ter ferramentas práticas que nos ajudem na gestão para a gente conseguir levar isso para a prática, né? E coragem. Para mim E tem coragem. sido o tema a palavra que eu saio de todos os lives até agora é coragem. Acho que a Balaiar é um convite para a gente ter coletivamente coragem para acreditar nessa abundância e para acreditar que outras maneiras são possíveis, porque acho que é algo que a pandemia veio mostrar para gente, além de que é difícil fazer uma live e manter sinal de internet o tempo inteiro, é que a gente precisa de coragem porque esse sistema que a gente está atualmente não funcionou, né? Estamos vivendo a falência dele coletivamente, todos escrachadamente, né? Então, fica o convite, gente. Venham ser Ô, Flávia, corajosos aqui com a gente. e Eu você falou sei, da pandemia, então, uma coisa que eu acho que a pandemia trouxe, pelo menos para mim, né, eu vejo também com as pessoas com quem eu converso, as pessoas que fazem os meus cursos também, eu converso sobre isso, acho que um aprendizado grande que a pandemia trouxe também, além de tem vários, né, mas um deles é isso de que a gente pode viver com menos, né? Essa coisa da suficiência. A gente vive com muita coisa supérflua. E na pandemia, como a gente não pode sim. sair, não pode comprar qualquer, a gente está aprendendo a viver com menos coisas. Está vendo que dá para viver com menos coisas, com muito menos coisas do que a gente vivia, né? Então essa coisa da suficiência, né? É isso. Maravilhoso. Acho que Só vamos mais uma parar. coisa. Pode falar. Só uma coisa que eu quero falar. Você falou da coragem, né? Uma palavra que está vindo sempre para você, a coragem. Eu queria acrescentar uma outra, que precisa de inspiração. Precisa de coragem, também precisa de inspiração. Eu acho que a gente pode se inspirar se a gente se conecta, se reconecta com a natureza, naquele ponto que você tinha trazido antes da conexão com a natureza. A natureza pode nos inspirar em muitos aspectos, né? Para nos dar coragem também. Acho que é isso. Muitas coisas a serem digeridas e com certeza, acho que a pandemia tem mostrado isso, né? Para mim veio muito isso assim que ela começou. Quais são os sistemas e quais são o que teria sobrevivido e o que sobreviveu, né? Diante dessa situação toda louca, como o que é resiliente, né? Uhum. Então, acho que a gente vai percebendo assim o que a gente precisa, Sim. realmente. Isso aí. Beto, muito Bom, obrigada. beleza, Galera, querida. os resilientes, obrigada. Caiu aí na metade a nossa audiência. Mas as duas lives, que viraram duas, né? Vão ficar É. gravadas, parte um e parte 2. A primeira parte eu salvei rapidamente, só live 4, parte um para voltar logo, porque ele caiu e me mandou salvar. E, aliás, galera, desculpa, eu nem avisei, mas eu desativei os comentários porque alguém falou que ia ajudar na melhora da internet. E Então, parece que ajudou mesmo. desativei os comentários. Beto, muito obrigada pela Eu que disposição, pela agradeço. paciência, inclusive, de uma live que cai e volta. Imagina, foi ótimo. E Assim, tem que seguir o fluxo, né? Caiu, a gente espera, volta e vão. E conversar é sempre gostoso, né? Sobre esses assuntos, então. Muito é bom. Eu que isso aí. agradeço. Foi Muito bom obrigado aí demais, eu pela adorei. valeu. E é isso, vamos que vamos, gente. Muito bom. Tchau, gente. Boa noite. Bom Boa descanso. noite para todo Valeu. mundo. Beijos.